Carinhosamente eu te convido a abrir a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Filipenses. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meu Deus e meu Pai, lida está a Sagrada Escritura. O texto que eu li agora fala que Paulo tinha modificado o seu modo de pensar. Versículo 15, ele diz: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Eu tenho defendido nos últimos cultos que tenho pregado aqui, preguei isso quarta passada, inclusive tem uma palavra para a próxima quarta que já está pronta, e que ainda estarei falando disso, sobre o fato de que existe um pensamento do céu, uma maneira de pensar que é celestial, um pensamento, um jeito de pensar, uma mentalidade do céu. É disso que Paulo está falando aqui. Ele está falando que ele tem uma mentalidade do céu. E a proposta hoje, com esse texto que eu li e lerei ainda mais alguns trechos, hoje aqui eu vou defender a ideia de que só tem a mentalidade de Deus, ou a mentalidade do céu, aquele que viveu o milagre da transformação, Pastor Valmir. Porque diferente disso, se não houve uma transformação na nossa vida ainda, transformação essa que se dá sempre de dentro para fora, se esta transformação ainda não se deu, o teu modo de pensar ainda é um modo de pensar teu, humano, talvez até inteligente, talvez até um modo de pensar que tenha te feito viver coisas boas, tenha trazido oportunidades para a tua vida. Existe muito modo de pensar. Escute, irmão, especialmente os que me conhecem de mais tempo sabem o quanto eu sou apaixonado por pensadores, por pensamentos. Quem me conhece um pouco mais intimamente sabe como eu sou apaixonado por arte, por cinema, por pintura, por esculturas. Eu sou apaixonado por cinema, a expressão artística do cinema. Eu sou apaixonado por HQs, histórias em quadrinhos, que para mim também é uma obra de arte, em alguns casos. Obras de arte popular, desde as mais simples até as mais sofisticadas. Apesar de ser torcedor do time mais popular do país e gostar de culturas muito simples também, eu sou apaixonado por música clássica. De vez em quando alguém chega lá no meu trabalho, que é um lugar público, né? Qualquer um pode entrar, e alguém me surpreende escutando Handel, Vivaldi, gosto muito de Vivaldi, as cordas de Vivaldi, Sebastian Bach. Meus irmãos, eu sou apaixonado por arte, por cultura, por expressões humanas. Mas hoje, especialmente, no auge dos meus 47 anos de vida, alguns se admiram quando eu falo isso, né?
Pastor Valmir, carinha de 47 com carinha de 35. Eu fazia piadinha com 25, mas não estava pegando bem, não. Agora eu pulei uma década a fazer a piadinha. Mas a Belinha me fortalece, não é isso, Bruno? Dia desse, lá na reunião lá de família, a Belinha falou que eu, da turma dos amigos, a gente costuma andar mais junto, que para ela eu era o mais jovem. Eu falei, meu Deus, que Deus abençoe as crianças. Eu amo conhecimento, cultura, mas hoje, no auge dos meus 47 anos, não tenho dúvida, irmãos, que a mentalidade do céu só virá na nossa vida se a gente compreender que qualquer outro conhecimento humano não concorre com a mentalidade do céu. Existe um jeito de viver, de agir e de pensar que só a Bíblia pode nos ensinar. Que só a revelação da palavra de Deus dentro de nós, revelada por uma iluminação que só o Espírito Santo de Deus na nossa vida é capaz de provocar na mente humana. Pastor, então quer dizer que eu não posso ler um texto bíblico e aprender uma lição e aplicar na minha vida? Você pode. As pessoas, inclusive, fazem isso. Existem coaches hoje que estão milionários aplicando princípios bíblicos em seus cursos e vendendo os seus cursos nas plataformas digitais hoje. Porque alguns dos princípios bíblicos são tão perfeitos que são universais e que, se aplicados por qualquer um, até um descrente, vai funcionar. Mas não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de um conhecimento que qualquer um pode adquirir, tendo uma capacidade de cognição ou um esforço intelectual. Eu estou falando de um conhecimento que só pode vir e surgir na nossa mente, no nosso coração, através de uma vida com Deus. Através de um crente que decidiu dobrar o joelho em casa e falar com esse Deus diariamente. Eu tenho desafiado os irmãos aqui nos cultos de quarta-feira para pedirem para Deus momentos com Ele. E Deus dá, gente. Deus dá momentos com Ele. Eu tive um momento com Deus de ontem para hoje. Milagrosamente, eu só dormi 5 horas de ontem para hoje, e quando isso acontece, eu acordo arrasado de cansado. Eu tenho minha rotina de sono, sempre durmo pelo menos de 6 horas e meia a 7 horas. E acordo muito bem quando consigo. 7 horas e meia, eu acordo muito bem. Mas quando eu durmo menos do que isso, eu acordo cansado. Quem é que é assim também? Dorme um pouquinho menos, acorda muito cansado. Milagrosamente, hoje eu dormi de ontem para hoje 5 horas. Acordei para vir, meu irmão, acordei no aço, fazendo exercício, tomando o meu cafezinho com um leve toque de avelã, Pastor Valmir. Pastor Valmir, eu tenho que te levar lá em casa tomar um café comigo. Meu cafezinho sem açúcar agora, Helder, tem um leve toque de avelã, meu amigo. Nem te conto. Acordei animado, feliz. Deus falou comigo, me animou e milagrosamente, gente. Eu acordei fininho hoje de manhã. Deus fala conosco. Ontem de manhã, minha esposa viveu uma experiência com Deus também. Ela acordou e Deus falou algo no coração dela. Deus falou, quando você chegar lá naquele lugar, ela teve a nítida impressão de que Deus falou com ela e ela ia encontrar algumas pessoas e Deus falou no coração dela, você vai ser chamada para fazer uma oração. E ela foi daqui para lá se preparando para isso. Quando chegou lá, acabou a reunião, uma das pessoas que estavam presentes virou para ela, irmã Jéssica, você poderia fazer a oração agora pelo irmão fulano? E ela na hora, olha aí, voltou animada, me contou.
uma experiência com Deus. Amém, meus irmãos? Deus tem nos dado experiências com Ele. Experiências que modificam nossa vida, que transformam nossa história, nossa existência. Quem sabe você entrou aqui e de uns anos para cá, o mover do Espírito Santo de Deus na tua vida, na tua história, na tua família, está te conduzindo para outros lugares, para outros caminhos, para outras profundidades na vida. Eu quero citar algumas pessoas hoje aqui. Eu sou apaixonado por biografias. Eu já li muitas biografias e algumas me impressionaram. A biografia, irmãos, de Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, mas ele também é um filósofo importante. Eu estudei ele na academia e estudei ele também na teologia, né, pastor Valmir? E você talvez já tenha escutado frases dele. Ele foi um teólogo muito importante, mas o que muita gente não sabe é que Agostinho, ele se converte a Cristo já velho, já com muita idade. Ele já tinha mais de 30 anos. E ele tinha um vício. Ele era viciado em prostituição. Ele não tinha casado ainda com 30 anos, que não era comum para essa época, quando ele viveu. E ele era viciado em ir para prostíbulos, a ter encontros amorosos com prostitutas. Tanto que ele teve um filho, Adeodato, um nome muito bonito, né? Recomendo para os jovens que vão casar em breve, é um bom nome, Adeodato, o filho do Agostinho de Hipona. E esse filho dele foi um filho que ele teve antes do encontro dele com Cristo. E ele teve esse filho com uma prostituta. E ele teve um encontro tão radical com Deus, tão doido, tão louco com Deus. Ele tinha um monte de possibilidades de se tornar um intelectual muito importante na Europa. Apesar dele ser africano, ele construiu carreira acadêmica na Europa. E ele estava explodindo como um intelectual. Ele abriu mão de tudo isso para ser um autor de textos bíblicos. E ele se torna o mais importante teólogo durante 1000 anos de história da igreja. E ele só vive isso depois já de idade avançada, quando tem uma transformação na vida. A gente também poderia fazer citação a C.S. Lewis. C.S. Lewis é o autor de As Crônicas de Nárnia e um monte de outros livros que é muito comum as pessoas da cultura pop conhecerem. Ele também era um professor importante, um acadêmico, já tinha uma cadeira importante como professor de uma universidade, e ele era muito amigo de J.R.R. Tolkien, que era um cristão também, que evangelizava demais ele. E C.S. Lewis, ele tem um encontro, uma transformação tão radical em sua vida, e mesmo com uma carreira explodindo como filólogo, ele era professor de filologia, não é filosofia, é filologia, né, que estuda as palavras, as letras. E mesmo com um futuro brilhante, ele, desde aquele momento, ele decide que iria escrever para a glória de Deus. E se tornou, para mim, C.S. Lewis é o autor que eu mais amo de ler, que eu mais gosto de ler, C.S. Lewis. Né? Clive Staples Lewis. E ele só vive essa mudança completa na vida quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus e transforma radicalmente a caminhada e o rumo da sua vida. Pastor, o que você está querendo com essa palavra hoje? Eu não estou querendo nada, meu irmão. O que eu quero sempre é que nós venhamos nos render ao querer do Senhor. O que eu quero defender hoje aqui é que muitas vezes o caminho que a gente traçou para viver não é o caminho que Deus tem para a gente. O caminho que muitas vezes vai ser gerador de prazeres na nossa vida
muitas vezes precisarão ser entregues no altar do Senhor, para que o caminho dele seja estabelecido na minha e na tua vida. Eu quero ainda falar aqui de um outro. Esse aqui, o pastor Valmir gosta muito de citá-lo aqui. Martyn Lloyd-Jones, um grande pregador também. Esse tinha uma carreira já montadinha, pastor Márcio. Ele ia ser o médico da mais importante família, da família dos imperadores, dos reis, né? Lá da Grã-Bretanha, lá da terra da rainha. Ele ia ser um médico real. Tudo encaminhado, ele já era o ajudante, estava sendo preparado, jovem, né? Estava sendo preparado para ser um médico real, o mais importante cargo dentro da medicina na Inglaterra, no país de Gales, no Reino Unido, em qualquer região ali que compõe o Reino Unido. E ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E graças a Deus para nós, porque ele se torna, meu irmão e minha irmã, um dos mais importantes teólogos, um dos mais importantes pastores, e para mim escreveu o mais importante livro sobre pregação que eu já tive a oportunidade de ler. Pregação e Pregadores, não é isso, pastor Valmir? Pregação e Pregadores de Lloyd-Jones é o mais importante livro para pregadores, uma referência. O homem já faleceu, acho que na década de 80, e ainda assim é uma referência no mundo de hoje. Larga a carreira de médico para ser um pregador do Evangelho, meus irmãos. Uma vida completamente alterada. Eu creio, meus irmãos, que em alguns momentos de nossas vidas, Deus pega a gente e dá um giro de 360 graus na nossa vida. Às vezes pega a gente de Queimados e leva para Japeri. Aí tira de Japeri e leva para Paracambi. Aí tira de Paracambi e leva para Miguel Pereira. E quando acha que vai sossegar, leva para Taubaté. Amém, pastorzão? Às vezes Deus faz caminhos novos para mim e para você. Às vezes a gente tem que abrir mão, às vezes a gente tem que ter força, ter coragem, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, o melhor caminho para a nossa vida é e sempre será o caminho que Deus está propondo. Eu quero olhar para esta carta paulina aqui aos Filipenses hoje e ver o Paulo com esta mentalidade. A mentalidade do homem que mudou o caminho. O homem que estava indo para a estrada de Damasco tem um encontro com Deus e muda a sua vida, e muda a sua realidade. E aqui nesta carta ele faz citação a isso. No início do capítulo 3, ele vai fazer citação ao fato de que ele não cansava de explicar as mesmas coisas para aquela gente, para os irmãos dessa igreja. Ele vai falar, eu, Paulo, não me canso. Meu irmão, sabe uma das coisas que mais acontece com nós pastores? A gente cansa, gente. Sabe o que acontece demais com o líder de igreja? A gente cansa. É muito comum você encontrar um líder desanimado, né, pastor? E quando você vai conversar um pouco mais e investigar por que ele está desanimado, e você descobre que, na verdade, por trás daquele desânimo, tem um cansaço. Mas Paulo nos surpreende nesse texto. Enche o nosso coração de esperança nesse texto, dizendo, eu não me canso de escrever as mesmas coisas para vocês. Que você não venha cansar da caminhada com Deus. Amém, meu irmão? Que você não venha cansar de se arrumar, vir para a igreja, ouvir uma palavra e renovar a tua fé. Que você não venha se cansar
daquilo que o Senhor colocou no teu coração para você mudar na realidade da tua casa, da tua rua, da tua família, da tua história. No início desse capítulo, Paulo, ele também fala, meus irmãos, que era para ter cuidado com os cães. Paulo, ele vai usar uma expressão muito perigosa, que ele fala, cuidado com os cães. Pastor, quem são esses cães? Ele está falando do quê? Do pitbull, do Doberman, de quem que ele está falando? A gente estava brincando agora nesse carnaval com os amigos, com um cachorrinho lindo, que é uma misturinha de husky siberiano, né, Helder? Com pastor alemão, coisa mais linda do mundo. Tem um olhinho azul e um olhinho marrom, o cachorrinho. Mas aquele cachorrinho, ele vai virar um negoção grandão. Cachorro é um símbolo de ataque, de segurança, de guarda. E Paulo falou, cuidado com os cães. Quem eram esses cães? Os maus obreiros, os maus pregadores. Irmãos, esse texto nunca foi tão atual. Porque cães, no sentido paulino, maus pregadores, pessoas com um coração mau, pregando falsos evangelhos, sempre existiu. Mas nós nunca tivemos tanta facilidade para termos acesso como hoje. Hoje o cão está ao alcance, à distância de um clique no nosso celular. Dá um clique e escuta um cão falando. Qual o conselho de Paulo? Cuidado com os cães. Paulo também fala, não confie na carne. Ele vai concluir, pastor Romeu, ele fala assim, eu poderia confiar mais do que vocês na minha carne. Aí ele dá o currículo dele, pastor Romeu. O currículo paulino, aqui no início do capítulo 3. Leia em casa depois com calma, não é agora não, preste atenção aqui no que eu estou te falando. Mas Paulo joga ali naquela carta para aqueles homens o currículo dele. Fala quem ele era, onde ele tinha estudado, qual era a linhagem dele, a cidadania que ele tinha, valores muito importantes para aquela sociedade. E ele está dizendo, eu poderia bater no meu peito e me gloriar, mas eu não confio na minha carne, porque eu sou um ser humano igual a vocês. Então Paulo dá mais um conselho, ele fala, não confiem na carne. E ele finaliza a primeira metade do capítulo 3 dizendo, eu prossigo para alcançar aquilo que me alcançou. Eu prossigo. Diga no seu lugar, eu prossigo. Paulo nos dá um conselho que só a mentalidade do céu pode gerar na nossa vida. Paulo nos pede para prosseguirmos, para caminharmos para frente, para olharmos adiante, para avançarmos. Sabe qual é o problema disso, irmãos? É que hoje a gente olha muito para frente. Só que a gente olha errado, a gente vê errado. Quando a gente olha para frente na nossa força, na nossa condição humana, a gente gera algo que hoje virou um problema de saúde pública. A gente gera na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente algo chamado ansiedade, que é uma doença mental relacionada com a forma que nós lidamos com o futuro. Ainda assim, Paulo nos desafia nesse texto, Diácono Sadraque. Ele fala, prossiga, alcance. Eu quero profetizar tudo sobre a tua vida nessa noite. Que nós saiamos daqui hoje com força dada pelo Espírito Santo de Deus para prosseguir e para avançar. Mas nós precisamos descobrir aqui na palavra para onde Paulo mandou a gente prosseguir. Amém, meus irmãos? Para onde? Para onde esse homem que tinha a mentalidade do céu estava seguindo, estava prosseguindo, estava caminhando, estava indo.
O que ele queria alcançar, que já tinha alcançado ele? Ele disse: prossigamos e alcancemos aquilo que já nos alcançou. O que te alcançou, meu irmão? E eu descubro aqui, o pressuposto inevitável dessa leitura é que nós só vamos alcançar aquilo que já nos alcançou. O que tem te alcançado, meu irmão? Se pergunte aí agora, o que está te alcançando nessa vida? Nesse tempo de hoje, o que te alcança? O que tem tocado o teu coração? O que tem tocado a tua mente? O que tem movido o teu melhor tempo? Aquele tempo de qualidade que você tem da sua segunda a domingo. O que você tem feito? O que tem te alcançado? Porque segundo a teologia paulina, nós vamos alcançar aquilo que tem nos alcançado primeiro. E o meu clamor hoje aqui, nessa noite de ceia, é que nós sejamos alcançados pelo poder do Espírito Santo. Porque se formos alcançados pelo Espírito Santo, vamos prosseguir para alcançar aquele que nos alcançou. Amém, meus irmãos? Então vamos andar aqui com essa palavra, glórias a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Eu aprendo então nessa noite que se eu estou prosseguindo para o alvo, que é Jesus, se eu estou prosseguindo para este Cristo, se eu estou prosseguindo para esta mentalidade, para este jeito de pensar, então, inevitavelmente, eu estou em movimento. Movimento, irmãos, é um indicativo de vida. Uma experiência incrível, com uma nanotecnologia, foi aplicada a plantas nesses dias. Quem é que está aqui e gosta de planta? Dá um glória a Deus aí. Cadê minha sogrinha? Está trabalhando? Está ali? Cadê? Cadê? Sogrinha está aí? Está ali? Está ali, está ali. Glória a Deus, gosta. Vai adorar isso aqui que eu vou falar agora, sogrinha. Escuta essa, gente. Meu Deus do céu. Eles colocaram uma espécie nova de nanotecnologia de audição, pastor Valmir, do lado de plantas. Eles experimentaram dois tipos de planta. E colocaram na planta, Maria. E podaram as plantas. E descobriram que as plantas emitem um microssom. Um som que, quem conhece um pouquinho de música sabe que existem frequências. Isso que a gente escuta é um tipo específico de frequência. Tem uns apitos de cachorro que, por exemplo, só os cachorros escutam, né? Tem um monte de tipo de frequência, um monte de tipo de som que é emitido que o ouvido humano não é capaz de captar. Mas existe uma frequência específica que esse microfone capta. E eles descobriram que quando as plantas são podadas, elas emitem um som. Elas reclamam, elas choram, elas gemem. As plantas emitem um som e se comunicam. A gente só não escuta. Mas a ciência provou que a plantinha fala, meu Deus. A mulher que fala com as plantas agora aí, vão ficar tudo feliz. Minha sogra já vem falando muito com as plantas. Aí nunca mais deixem chamar a senhora de doida. É doida, ela está falando com planta. Não, a planta também fala com a gente. A vida, ela se movimenta. E até a plantinha, quando é podada, ela fala, ela reclama, ela emite som. Nós precisamos nos mover. Se você olhar hoje para a tua vida com Deus e ela estiver parada, isto é uma sinalização de que está faltando vida. Essa é a noite perfeita para eu escutar isso, gente. É impossível prosseguir sem movimento.
É impossível avançar e alcançar o alvo sem movimento. E que no nome do Senhor Jesus, nesses dias, o Senhor venha nos mover dos nossos lugares. Que Ele venha nos mover, irmãos, das nossas realidades. Pastor, mas eu estou atrofiado, eu estou atrofiada porque eu estou sofrendo, eu estou angustiado, eu estou angustiada, eu estou vivendo uma realidade caótica, de muita dificuldade. Que haja um milagre na tua vida, que aconteça um mover de Deus na tua vida, para que um mover teu aconteça para a glória de Deus. Porque é impossível é impossível prosseguir sem se movimentar. Em segundo lugar, eu aprendo que é impossível prosseguir sem que tenhamos um claro propósito. É impossível prosseguir sem termos um propósito. Paulo evidencia isso aqui. Ele fala: eu irei alcançar aquilo que já me alcançou. Ele tinha um claro propósito, ele sabia para onde ele estava indo. Mais do que um lugar, ele sabia que estava indo para alguém. Ele estava indo na direção do Senhor e Salvador de sua alma, do Senhor e Salvador de nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, ele prosseguia porque ele se compreendia como alguém em progresso. Amém, meu irmão? Essa é maravilhosa. Aquele que está em movimento, aquele que está vivo, aquele que tem um propósito, ele inevitavelmente irá progredir. Há uma gradação. Em outra passagem, o texto paulino vai dizer que este encontro com Deus se dá de uma maneira específica, se dá de glória em... Você conhece o texto? De glória em glória. Não é de derrota em derrota. Não é de tristeza em tristeza. Pastor, então não pode ter derrota na vida do crente? Não pode ter tristeza? Meu irmão, se não puder ter tristeza na vida do crente, a gente não pode ser crente. É lógico que tem tristeza. É lógico que tem derrota. Mas o fato é que o que vai se acumular na nossa vida não serão as derrotas. O que será contado, o que será testemunhado na nossa vida é o progresso de Deus na minha e na tua história. Paulo disse: eu prossigo para o alvo. E aquele que prossegue para o alvo, ele está em movimento, ele está vivo, ele tem um propósito, ele está olhando para Jesus e ele está em franco progresso. 2025 será ano de progresso na tua vida e na tua família. Em nome de Jesus. Eu creio, meu irmão, que caminhar na direção de Cristo é progresso. Mesmo que tenhamos algumas derrotas por isso. Mesmo que tenhamos de abrir mão de algumas condições financeiras. Muitos são os testemunhos de pessoas que entram para a comunidade cristã. Querido irmão José, estou te vendo aí, lindão. As gravatas mais bonitas. Muitos são os testemunhos, amigo, de pessoas que se renderam a Cristo e estavam envolvidos em esquemas financeiros, esquemas, precisam assinar um documento, fazer uma carga de um valor para aqui ou para acolá, e de repente tem um encontro com Cristo. Aí vão ganhar menos dinheiro. Pastor, até quem ganha menos dinheiro está progredindo. Meu irmão, se o teu alvo é Cristo, sim, você está progredindo. O nosso progresso não será contabilizado com a quantidade de dinheiro que a gente tem no bolso ou a quantidade de anéis que a gente tem no dedo.
O nosso progresso não será contabilizado com a nossa conta bancária ou com a quantidade de diplomas que a gente vai pendurar na parede. O nosso progresso será contabilizado pelo quanto de avanço que a gente está fazendo na vida, na direção do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sim, meu irmão, a sua vida é um franco progresso. Quando nós estamos caminhando na direção do Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Obrigado, meu Pai. E este progresso só será possível se nós estivermos progredindo em um novo e vivo caminho. Cadê o glória a Deus? Só progride com Deus quem está caminhando um novo e vivo caminho. Pastor, eu sou novo na igreja. Que caminho novo é esse, pastor? É aquela Marinha Metério ali, aquela rua da frente? Ou é a Avenida Maracanã? Que caminho é esse, pastor? Do que é que o senhor está falando? O livro de Hebreus, irmãos, nos revela que quando Cristo é entregue na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga como um símbolo de um caminho novo que estava sendo construído com a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Este caminho é o sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. Só está em franco progresso, propósito e movimento quem está dentro desse novo e vivo caminho. Pastor, eu tenho o meu caminho. Meu irmão, talvez esse teu caminho seja um bom caminho, que vai te dar grana, respeito, vai deixar um legado bom para a família. Tem gente que fala assim, não, mas fulano não conhece Jesus, mas pelo menos tem um bom emprego. Pelo menos não leva para o céu. Pelo menos não é o suficiente, irmãos. Eu estou falando sobre uma mentalidade celestial. E na mentalidade celestial só existe um caminho. Não é um monte de caminho que permite chegar no céu através do pensamento tal, da filosofia Y ou da religião Z. Não, meu irmão, é um caminho. Novo e vivo caminho. O sangue de Jesus. Ah, pastor, falando desse jeito, eu quero ir para esse caminho, ô meu irmão. O que eu tenho que fazer, pastor? Diácono Paulo estava falando que aumentou a quantidade de trabalhos nas encruzilhadas da cidade de Queimados. Está rodando bastante, trabalhando, carro do aplicativo, tem visto o avanço. E é verdade. Tive acesso a uma literatura esses dias de que as religiões afro-brasileiras cresceram muito. Na Baixada Fluminense nos últimos meses. São caminhos que nós respeitamos, temos imenso carinho pelas pessoas que professam essa fé, mas segundo a nossa fé, não é o caminho. Mesmo que esteja nas nossas encruzilhadas, cercando as nossas entradas e as nossas saídas, isso não altera o fato de que existe apenas um novo e vivo caminho: o sangue de Jesus. Pastor, mas não é inteligente ter essas possibilidades? Eu atiro para cá, atiro para lá e acerto. É mais chance de acertar, pastor. Eu aposto no outro e eu acerto em algum, pastor. Não é questão de aposta. É questão de crença, de se este livro é ou não a inerrante palavra de Deus revelada para minha e para a tua vida. Se essa Bíblia tem razão,
Meu irmão, só existe um caminho. É uma palavra antipática, não é uma palavra que vai ganhar muitos amigos, mas é a verdade. Pastor, a verdade não existe, pastor. A verdade é um ponto de vista. Para alguns talvez seja, mas para nós a verdade não é só a verdade. Ela é a verdade, ela é o caminho e ela é a vida. A verdade é Jesus, o novo e vivo caminho. Aleluia, meu Deus. Os versículos lá na frente, meus irmãos, vão dizer assim, versículo de número 18. Pois muitos andam entre nós, capítulo 3, versículo 18, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha para cá. Pastor, existe isso? Sim, meu irmão. Tem isso, pastor, inimigo da cruz? Sim. Pastor, quem é inimigo da cruz? Pastor, eu sei quem é inimigo. Inimigo da cruz é o meu parente que bebe a minha Coca-Cola gelada. O inimigo da cruz aqui. Inimigo da cruz é aquele meu parente que não torce pro meu time. Já sei, pastor, inimigo da cruz é aquele que não vota igual eu voto. Já sei, pastor, inimigo da cruz é aquele meu vizinho, irmãos, não sabe o que... Meu Deus do céu. O que eu tive de fazer agora de tarde? Meu cunhado está ali atrás, Beto. O que eu fiz hoje de tarde, Beto? Gente, cheguei em casa, falei pro Bruno isso. Cheguei em casa, trouxe a Jéssica aqui, saindo de casa, senti um cheiro horroroso no portão. Não sei se você sentiu quando a gente tá, um cheiro horroroso, né? E eu fui investigar que cheiro era aquele, Sérgio. Meu irmão, lá na nossa rua, o lixeiro passa terças, quintas e sábados, né? E a gente vai acumulando, fazendo as limpezas e colocando, e tem uns galões. Meu irmão, no galão de lixo, na porta da minha casa, tinha um gambá morto, meu irmão. Eu passei meia hora limpando aquilo, tirando aquele gambá morto, cheio de mosca, cheio de... Meu Deus, me ajuda. E eu tenho... Ai, gente, eu sou fraquinho com cheiro ruim, gente. Eu gosto de cheiro bom, né? Cheiro de bife fritando é uma delícia, cebolado. Agora, cheiro ruim, eu sou fraquinho, gente, com cheiro ruim. E tive de limpar aquilo, uma loucura. Meus irmãos, o teu vizinho não é teu inimigo. Teu vizinho não é o inimigo da cruz. Teu parente não é o inimigo da cruz. Pastor, quem é o inimigo da cruz? Ô, meu irmão, o versículo que eu vou ler agora é tão doído, vai bater na gente tão doído. São estes os inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. E o Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas aqui terrenas. Olha para cá. Sabe quem é o inimigo da cruz? Somos nós. Quando nós adoramos a nós mesmos, a nossa vida, o nosso ventre, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos dá prazer, e vivemos só para isso, só para aqui, só para a terra, só para ter, só para ter, só para ter. E aí nós somos os nossos inimigos. Pastor, como é que eu vejo o meu inimigo? É só olhar no espelho. Nós somos os nossos maiores impedimentos. Nós somos nossa natureza pecaminosa, nossa falibilidade, nossas fraquezas, nossas carnalidades. Nós somos os nossos maiores inimigos. Mas o texto paulino vai concluir dizendo o seguinte: a glória deles está naquilo que eles se envergonham, visto que só pensam nas coisas terrenas. É isso mesmo, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus.
Você pode ler comigo isso? Você pode ler essa frase comigo? Pois a nossa pátria está nos céus. Você pode ler mais alto comigo? Isso, eu escrevi ali para você. Pois a nossa pátria está nos céus. Irmãos, existe um lugar para além daqui. Segundo a revelação de João, tem ruas de ouro, uma praça com pedras brilhantes, um outro lugar. Paulo chamou esse lugar de o terceiro céu. Até hoje os teólogos se coçam para descobrir se existe um segundo céu. Se tem o terceiro, então é o segundo. Que céu é esse? É o lugar que Estevão viu quando o céu se abriu. É o lugar que Jacó viu quando a escada estava aberta nos seus sonhos e os anjos subindo e descendo. Aqui, nosso irmão Paulo, ele vai dizer que nós temos uma pátria. Temos um outro lugar. Que tivemos o alfa e teremos um ômega lá na eternidade. Na pátria celestial. Um lugar que deveria inspirar o lugar que a gente vive. Que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que a gente deveria viver aqui na terra como se já estivéssemos no céu. Na oração que Ele nos pediu para fazer todo dia, Ele nos mandou fazer esse exercício, obedecê-lo como se já estivéssemos lá. Que na terra como no céu. Existe um céu, irmãos. Existe outro lugar. Existe um lugar que deveríamos esperar esse lugar. Ter uma expectativa sobre este lugar. Ter um sonho sobre este lugar. Ter um desejo maior no coração por este lugar. Ter uma mentalidade condizente com este lugar. Pastor, como é que eu tenho essa mentalidade? Fazendo, meus irmãos, o que o Lloyd Jones fez, o que o C.S. Lewis fez, o que o Agostinho fez, o que o apóstolo Paulo fez. Entregando completamente o teu coração na mão do Deus que transforma histórias, na mão do Deus que transforma mentes, na mão do único capaz de transformar corações, o Senhor Jesus. E aí você vai progredir, vai se movimentar, vai ter propósito e vai viver em progresso. Por quê, pastor? Porque você estará num novo e vivo caminho. E eu termino o texto sagrado lendo o versículo. Aleluia! Pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos. Aguardo quem? O Salvador e o Senhor. E quem é este? Jesus Cristo. Ele é Senhor e Ele é Salvador. Pastor, mas eu entrei aqui hoje buscando uma cura divina. Ele pode te curar. Inclusive, o domingo passado, o pastor Álvaro orou aqui por cura. Ele pode te curar, mas entenda, ele inclusive pregou isso aqui domingo passado. O propósito de Jesus na nossa vida não é nos curar. Ele pode nos curar porque Ele é bom. Mas o propósito dele é te salvar. Ele é o nosso Salvador. E só quem tem a mentalidade do céu está na presença desse Deus em primeiro lugar, porque Ele é um Deus que salva. Amém, meus irmãos? Amém? Por que estamos na presença do Senhor? Porque Ele é um Deus que salva. E Ele só é um Deus que salva porque Ele é o nosso Senhor e Rei. Nesse reinado do céu, dessa pátria que almejamos, neste reinado, existe um Rei de amor. Um Rei que tem propósito com a sua vida. Um Rei que quer fazer você progredir,
que quer fazer você avançar, que quer fazer você viver de glória em glória, que quer fazer a tua segunda-feira ser melhor que o teu domingo. Pastor, não, eu tenho trauma com segunda, eu vou dormir de domingo para segunda e eu fico angustiado, e eu perco o sono, e eu tenho insônia. Por quê? Porque tem boleto segunda, pastor. Porque tem patrão segunda, porque tem ônibus segunda, porque tem trem segunda. Mas quem está progredindo no novo e vivo caminho, pode dormir em paz. Por quê, pastor? Porque tem Jesus segunda te esperando. Tem Salvador da minha vida segunda me esperando. Vai ter o boleto, vai ter a angústia, vai ter o patrão, vai ter tudo outro, irmãos. Mas tem Jesus, se tem Jesus, irmãos, meu irmão, se tem Jesus, glória a Deus, eu vou dar conta. Se tem Jesus, você vai dar conta, minha irmã. Amém ou não? Vou repetir, se tem Jesus, minha irmã, você vai dar conta. Se tem Jesus na tua segunda, tem tudo. Não tem falta de nada. Se tem Jesus na tua segunda, porque Ele é o teu Salvador. E Ele só será o seu Salvador se Ele antes for o seu Senhor. Paulo falou, eu estou progredindo porque eu estou indo para uma pátria celestial. Eu vou encontrar com o meu Salvador, que é o meu Senhor. Que nessa noite de ceia, você encontre novamente com o teu Salvador, que é o teu Senhor. E eu te desafio a viver esta semana agora sendo uma das melhores semanas da tua vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus.